Olá, eu sou o Rodrigo Bicalho, do Bicalho ADV. Eu estou aqui com o Marcos de Almeida, que é o nosso head do tributário. E nós vamos avaliar aqui nesse podcast os reflexos dessa reforma, desse projeto, de reforma tributária apresentado pelo governo nessa virada junho-julho de 2021, no que diz respeito aos reflexos e aos impactos no mercado imobiliário e de construção. E são vários, Vamos falar aqui da tributação de dividendos, o quanto isso impacta nas SPS, o regime de apuração na sociedade em conta de participação, a obrigatoriedade de se trabalhar no lucro real, a tributação dos fundos de investimento imobiliário. São diversos aspectos que o Marcos Almeida vai estar aqui avaliando conosco, não é, Marcos? É isso aí, Rodrigo. Tem muita coisa nova por aí e a gente precisa, de fato, analisar isso com um certo cuidado. Marcos, vamos começar por um dos pontos mais polêmicos, que é a tributação dos dividendos. É isso aí, Rodrigo. A tributação dos dividendos a 20% está chamando muita atenção do mercado. A proposta do governo de incluir uma tributação na fonte nesse patamar é compensar a redução de alíquota do imposto sobre a renda, que teoricamente será reduzida se o projeto proposto e entregue agora para o Congresso passar. A gente tem uma redução de alíquota do imposto de renda escalonada para 12,5% no primeiro ano e 10% para o segundo. Isso seria compensado com a criação de uma tributação sobre dividendo, que desde 96 é isento e tem sido visto pelo mercado como uma forma, inclusive, de incentivo a investimento no setor produtivo. O que o governo propõe é uma alíquota específica para pessoas jurídicas e físicas residentes domiciliadas no exterior, e inclusive fundos de investimento a 20%, e uma alíquota de 30% para os residentes domiciliados em países com tributação favorecida ou sujeitos a regime fiscal privilegiado. Tá? O que a gente vê, então, é que a forma principal do mercado trabalhar com SPS, justamente para você isolar o patrimônio, trabalhar com patrimônio afetado, muito bem visto inclusive pelas instituições financeiras e por questões de transparência, pode ficar comprometida com essa questão, É isso aí, Rodrigo. Toda distribuição de dividendo será agora tributada. Então, se uma SPE distribuir dividendo, por exemplo, uma holding, ela vai ser tributada a 20%. Quando se analisa uma alíquota global, tributação global sobre o lucro, sobre o resultado distribuído, a gente não tem uma redução de imposto de renda. Pelo contrário, a gente tem um aumento. Considerando o RPJ, CSLL de forma agregada, a gente tem uma tributação saindo de 34% para 43%, quando considerado também a tributação sobre o dividendo. E isso não era o que o governo originalmente propôs. O governo vinha propagando esse projeto de reforma tributária como uma forma de simplificação e redução de carga tributária como um todo. Realmente isso traz um impacto direto muito grande, inclusive nas formas de estruturar os empreendimentos, não apenas na questão da carga tributária em si, mas algumas estruturas importantes para a transparência, para a segregação de patrimônio podem ficar comprometidas. E em algumas situações isso pode trazer tributação em cascata, quando você tem, por exemplo, a holding sócia da SPE, para que o dinheiro venha chegar depois nos investidores, pessoas físicas, por exemplo? Sim. Vale a pena chamar a atenção que o proposta do governo traz o mecanismo de compensação do IR-fonte sobre o dividendo. Então, o imposto retido pela empresa investida pode ser compensado com o imposto devido quando a distribuição da própria beneficiária desse pagamento. Mas, se por algum motivo não houver uma distribuição da holding desse dividendo, ela vai acumular créditos e não tem o que fazer com eles, pode ser por um longo período ou não. Isso gera uma ineficiência muito parecida com o que a gente se verifica com o ICMS, PIS e COFINS. E eu tenho certeza que o mercado vai precificar isso também. Não faz muito sentido esse tipo de tributação em cascata e que o contribuinte realmente tem que acumular, ficar com esse tributo retido até um momento que ele consiga ou possa distribuir esse dividendo. Além disso, Rodrigo, vale a pena chamar a atenção que também haverá a incidência do IR-fonte a 20% nas distribuições de dividendo com pagamento em bens e direitos. Tá? O que a proposta do governo traz?
uma previsão específica que, na entrega desses bens e direitos em decorrência dos dividendos distribuídos, esses bens deverão ser valorados a mercado. Tá? E a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil será tributada como se ganho de capital fosse. O que de fato inviabiliza esse tipo de distribuição, que traz um custo bastante grande. Aliás, coisa parecida também é prevista na proposta do governo em relação às reduções de capital com entrega de bens para os sócios e acionistas. Tem um mecanismo muito parecido, que nesses casos também será necessário fazer avaliação a mercado e tributar como ganho de capital fosse. Como nós estamos vendo, o setor imobiliário é um dos setores mais afetados pela sua proposta de reforma tributária, se não o mais afetado. Em diversos aspectos, há mudanças que, de maneira geral, impactam negativamente na produção. Agora, falando de obrigatoriedade em se trabalhar com lucro real, e na sequência também falando de regime de apuração na sociedade em conta de participação. Marcos, uma das novidades é esta questão que, em alguns casos, haverá obrigatoriedade de se trabalhar no lucro real. Pois é, Rodrigo. No mercado imobiliário, muita gente trabalha no lucro presumido porque tem uma alíquota bastante interessante, uma alíquota agregada de 6,73%. O que o projeto propõe é que as pessoas jurídicas que tenham receitas decorrentes da administração, compra e venda de imóveis próprios, que representem 50% ou mais da receita bruta anual, tenham que apurar o IRPJ e SSLL com base no lucro real, que tem uma alíquota consideravelmente maior. Isso implicaria no aumento de tributação bastante significativo no mercado imobiliário, especialmente para quem investe em imóveis para obtenção de renda. É um pouco curioso essa medida do governo, porque na prática ela pode gerar uma tributação maior, mas a gente não consegue entender exatamente o motivo dela, porque é uma forma de investimento segura em imóveis e não traz um prejuízo, não é um capital especulativo. Então, quando a gente tenta entender a motivação dessa sugestão do governo, fica um pouco evidente para a gente do mercado que existe uma tentativa de inibir esse tipo de atividade do setor imobiliário, de investimento para renda. Que, no meu ver, não deveria ser o mote da reforma tributária, que é simplificação de apuração, obrigações acessórias e redução da carga tributária como um todo. A gente vê aqui que são impactados, por exemplo, shopping centers, condomínios logísticos, holdings familiares que têm patrimônio imobiliário para locação, todas essas estão sujeitas a essa incidência, né? A essa regra, né? É isso aí. De novo, como a gente pensa numa alíquota agregada de 6,73% e dividendo isento, é uma alíquota bastante efetiva, bastante interessante para esse tipo de investimento. Já analisando a tributação do dividendo a 20% e a obrigatoriedade da opção pelo lucro real, uma tributação, por exemplo, de 43%. É quase 6, 7 vezes maior do que o mercado está acostumado a trabalhar nos últimos 25 anos. Então, isso de fato é uma forma de desincentivar esse tipo de investimento. É verdade. Até a impressão mesmo que é a intenção de inibir, né, um investimento tão importante. O governo, provavelmente com essa intenção arrecadatória, está trazendo mesmo uma inibição a esse tipo de desenvolvimento. E uma outra questão, uma das formas hoje modernas e mais eficientes de se prover moradia para a população de baixa renda é justamente nos investimentos de empreendimentos para alocação, que acabam sendo atingidos também, né? Sim, com certeza. Não há uma discriminação de investimento em moradia popular, não há nenhum tipo de detalhe nesse sentido. Simplesmente é um critério objetivo de receita. Todo contribuinte que explorar atividade imobiliária, compra e venda, e que isso represente 50% ou mais da receita bruta anual, terá que se sujeitar ao lucro real. De novo, eu não vejo o sentido desse tipo de alteração em sugestão. Mais uma vez, o governo vem alegando desde o começo dessa gestão que a ideia da reforma tributária era simplificar e reduzir a carga tributária. Não é o que está ocorrendo aqui. Tá?
Mas, pelo menos para as incorporadoras que trabalham no RET, né, no Regime Especial Tributário, esse impacto não ocorre, né? Pelo menos isso, né? Sim, é difícil dizer que é um ponto positivo. A gente não sabe se o projeto esqueceu, se foi uma impropriedade técnica ou se de fato decidiram proteger a incorporadora. Mas as incorporações afetadas, sujeitas ao RET, não serão prejudicadas pela essa alteração. Por outro lado, existe um ponto bastante importante, Rodrigo, que eu queria destacar, é que as SCPs também foram alvo dessa reforma tributária. O que ocorre? A partir da entrada em vigor do projeto, se ele passar dessa forma, que a gente não sabe exatamente como que isso vai ser visto no Congresso, enfim, tem um processo legislativo bastante longo ainda para vir, mas as SCPs serão agora obrigadas a adotar o mesmo regime de apuração de tributos da sócio ostensiva. O que isso pode acontecer? Pode gerar? Via de regra, a SCP é uma ferramenta muito importante de captação em estruturas de investimento imobiliária. Às vezes porque o investidor ou o adquirente não quer aparecer por algum motivo, ou proteção em termos de risco civil, enfim, algo nesse sentido, e utiliza a SCP como uma forma peculiar, mas da mesma forma regular de investimento. Se for obrigado, a partir desse momento, que toda a SCP adote o mesmo regime da sócio ostensiva e ela estiver no lucro real, a SCP será de novo inviabilizada. E essa forma de captação do mercado deixará de ser eficiente e interessante. É incrível, né? Porque diversas estruturas são impactadas, né? Aí impacta com a distribuição, com a tributação dos dividendos, as estruturas via SPS, com esta obrigatoriedade e também com a tributação dos dividendos as SCPs, dificultando estruturas de fundos, dificultando captação de recursos para investimento no mercado. Realmente, o projeto como um todo, não sei se até ele conseguiu ter noção clara dos impactos que estava trazendo para um setor tão produtivo e importante para o desenvolvimento do Brasil. Nós vamos tratar da tributação dos fundos de investimento imobiliário. Marcos, como é que você vê isso? Explica para a gente o que mudou e como é que você entende esses reflexos, por favor. A tributação do FII foi, de certa forma, essa alteração até surpreendente. O que mudou? Basicamente, houve uma redução da alíquota geral para todos os contribuintes de 20% para 15%, que de certa forma é bastante benéfica. Por outro lado, houve a revogação da isenção do R-Fonte nos rendimentos pagos às pessoas físicas, que era um grande atrativo desse tipo de produto financeiro. Basicamente, o que acontecia é que as pessoas físicas não pagavam tributos sobre o rendimento desse FII, e isso o diferenciava de outros produtos financeiros. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção na tributação do FII, na alteração, é que agora ele também, o rendimento da carteira do FII, os dividendos que eles receberem de SPS ou outros tipos de sociedades investidas, também serão sujeitas à tributação a 20% dos dividendos, que é, teoricamente, o grande X da questão nessa proposta do governo federal. Isso, de certa forma, faz com que o FII deixe de ser uma ferramenta tão atrativa de captação do mercado, porque, sim, considerando a tributação da pessoa física e a tributação do dividendo dentro da sua carteira, ele deixa de ser tão interessante quanto os investimentos, inclusive isso é uma renda fixa. E o que a gente viu nos últimos anos é um incremento muito grande do número de investidores, pessoas físicas no fundo de investimento imobiliário, propiciando efetivamente o crescimento dessa indústria e que ela não pode ser vista isoladamente, né? O reflexo disso foi um grande número de aquisição de ativos, inclusive em períodos de crise, né? Propiciando investimentos na área imobiliária e a produção, criação de novos ativos, construção, geração de empregos e tributos de forma indireta. Então é de se questionar até mesmo se o governo está tendo um ganho com essa tributação, na medida inclusive que ele prejudica muito o desenvolvimento dessa indústria, ou teria um ganho maior com o incremento que esse investimento traz para a produção imobiliária e a construção, não é mesmo? Sim, verdade. Isso é uma forma de incentivar a produção, a construção, enfim, o setor como um todo, que é um grande gerador de tributos e de emprego também. Então,
O governo apresentou uma conta que demonstra o resultado desse aumento de carga tributária sobre os FIIs em relação ao que se espera que isso pode causar em termos de desaquecimento do mercado imobiliário como um todo. Então é um pouco difícil de prever o que vai acontecer em relação a isso. De qualquer maneira, logo nos primeiros dias após a publicação, aliás, a entrega do projeto ao Congresso, a gente viu que o valor das cotas dos FIIs foi, de certa forma, bastante prejudicado. Em alguns deles com quedas bastante acentuadas nesses primeiros dias, o que demonstra que o mercado como um todo sentiu isso como uma grande forma de desincentivo a este tipo de produto financeiro. Pois é, e além dessa queda, né, do valor de cotas dos fundos, eu acho que preocupa bastante, e isso tem importância inclusive na questão da retomada pós-pandemia ou ainda durante essa fase final de pandemia, é que nós percebemos aqui no escritório que muitos estruturadores, muitos administradores e gestores pararam projetos importantes que estavam em andamento. Exatamente, Rodrigo. A gente presenciou aqui nessa última semana após a publicação, que o mercado muito assustado está praticamente parado e aguardando o desenrolar desse projeto no Congresso. Ainda não se sabe o que vai acontecer, o clima político ainda é muito instável por N motivos dessa pandemia, CPI, a própria força e representatividade do governo atualmente. Então é difícil ainda a gente ter um panorama de como isso vai se desenrolar e por isso os gestores, enfim, o mercado como um todo está congelado e aguardando o que vai sair disso. E além do impacto em si, que ainda não está totalmente definido qual vai ser, né? O problema é justamente essa apreensão, essa indefinição que faz com que o mercado e as operações fiquem suspensas. Né? É muito difícil precificar custo tributário das operações, isso reflete na precificação dos ativos que são adquiridos pelos fundos e nos próprios proprietários, né? Do quanto vão poder valorizar ou colocar isso dentro das estruturas. Então esta indefinição que pode se arrastar por um longo tempo também atrapalha muito e prejudica um mercado que estava sendo um dos motores, né, desta nossa necessária retomada depois dessa paralisia na pandemia. O mercado imobiliário, via estruturação de fundos de investimento imobiliário ou outras formas de investimento, estava sendo um dos grandes motores e uma das esperanças, inclusive, de maior geração de emprego. Então nós temos receio que tudo isso se comprometa também. Pois é, Marcos e amigos, nós vimos que os impactos são muitos, né, diversas medidas com impactos diferentes e severos, e é muito importante, portanto, acompanhar o desenrolar disso no Congresso, os debates, para ver se essas medidas prevalecerão, quais delas, porque senão o mercado terá efetivamente que rever muitas de suas estruturas. É isso aí, Rodrigo. Realmente são alterações muito relevantes, trazem um aumento de carga tributária bastante considerável e a gente vai ficar acompanhando de perto e nossos clientes e colegas podem nos acessar sempre que tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto. Agradecemos a todos a companhia e até o nosso próximo encontro.